Vamos lá, começando pelo Comando. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela representação, distorção, evocação, presença, utilização. Vamos ver. Bom, esse é o tipo de questão que muitas vezes você vai precisar do conteúdo, mas eu não quero ir por esse viés aqui, de o que é uma obra maneirista e tudo mais. Acredito que se você tiver um tempo para estudar educação artística, a maioria dos movimentos e tudo mais, tira esse tempo, porque o que me separou de 43 para 45 no 2024 foi uma questão de educação artística. Por quê? Nessa aqui eu acertei, mas na de 2024 precisava de um pouco mais de conteúdo, sabe? Aquela pontinha do conteúdo que falta e aí você erra. Então, se você puder, estude, mas muitas vezes você consegue focar na seguinte questão. Precisa ser uma resposta que traga algo específico dessa obra. Não que eu possa encaixar em outros movimentos, em outras obras. Geralmente é algo bem específico. E aí, lá no momento de 2024, não vou falar a resposta, mas porque pode ter gente que não fez ainda, mas eu acabei indo por cotidiano e não era essa a resposta. Aí fiz 43 de 45, mas tá bom, não tô reclamando. E eu tô consciente do erro, então o que eu quero passar pra você é isso, que quando você sabe fazer a prova toda, pode ter uma ou duas questões que você vai olhar e vai falar, tá, se eu errar, eu continuo fazendo 40 a mais. Não é isso que vai me derrubar. E foi isso que aconteceu nessa questão. Eu olhei pra ela e eu falei, possivelmente eu vou errar. Possivelmente eu vou errar, mas eu vou fazer entre 42 e 45. 44 no caso, né? E fiz 43. Então é isso. Vamos lá. Nós estamos vendo uma obra aqui com figuras distorcidas, né? Seres humanos e tal. Obra em óleo sobre tela. Tá. Vamos ver. O texto pode nos ajudar, né? Essa impressionante obra apresenta o sacerdote Laocoonte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia, que escondia um grupo de soldados gregos. Enviados pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando Laocoonte e seus 2 filhos como uma forma de punição. Tá. Então, contextualizou a gente. Então, a obra maneirista distingue-se aqui. Distingue-se, ou seja, o que ela tem de diferente, o que ela tem de especial? Representação da nudez masculina. Não, várias outras obras têm nudez masculina. Não faz ela ser especial, entendeu? Essa é a visão que eu quero passar pra vocês. O que faz ela ser diferente? O que distingue essa obra? Distorção ao representar a figura humana. Isso sim. A gente não vê sempre isso. Entendeu? Ó, bem distorcido, por sinal. Evocação de um fato da cultura clássica grega. Não. Isso, você pode evocar fatos da cultura grega em outras obras gregas. Ou de outros lugares. Não é isso que faz dela especial. Evocar um fato. Tá? Presença do tema da morte como punição da família. Tema da morte é tema em várias outras obras, em vários outros contextos. Utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Essa poderia dar poderia ser um bom distrator, né? Utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Eu sinto perspectiva aqui e integro os planos, mas isso não é o que faz essa obra ser especial, né? Porque podem ter outras obras que usam perspectiva para integrar os diferentes planos. Então, esse é o pensamento nesse tipo de questão. O que faz essa obra em específico ser diferente? Você poderia ficar entre as duas, mas a correta é a B. E aí, por isso eu digo para você, um pouquinho que você tenha de conteúdo de artes pode te ajudar a matar a questão. Geralmente eu acertava todas ali e no de 2024 faltou um pouquinho assim desse conteúdo e aí eu caí, tá?
fiz 43 de 45, mas acontece. Acontece, se eu tenho uma dica para te dar use esse raciocínio que eu usei, possivelmente você vai ficar entre duas, e aí se você tiver um pouquinho de conteúdo de educação artística e cair aquele movimento que você sabe, você vai saber qual é o ponto assim que distingue mesmo, que difere das outras, tá? Alternativa correta, letra B.